Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te contar que ele esfria de vez se você agir dessa forma com ele. Eu vou te revelar um segredo psicológico, um fenômeno psicológico comprovado, que quando você faz isso, você repele ele. Ou, se você usar da maneira correta ele, você atrai. Já deve ter acontecido com você parece que está conhecendo um cara interessante, ele tem boas perspectivas, ele atende lá vários itens da sua lista do seu senhor Mara, parece que pode dar match e do nada, ele começa a esfriar, ele começa a se afastar, as coisas começam a ficar mais distantes, você não entende o porquê, você fica pensando, mas será que eu fiz alguma coisa? Não fiz nada. Começa a rever as mensagens para tentar entender o que pode ter acontecido, o que ele pode ter interpretado, fica pensando um monte de coisas, fica pensando, será que ele tá com outra pessoa? E um monte de bagunça começa a acontecer nesse momento. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar que ele vai esfriar se você agir dessa maneira. Eu sou Elisa Grabowski, criadora do movimento Mulheres Mara, mulheres que atraem relacionamentos de alto valor. Enquanto roda a vinheta, se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. E você e ele estão conversando, estão se conhecendo, já estão ficando e as coisas parecem que estão acontecendo naturalmente, no flow, e você começa a se empolgar e a vontade de que dê certo vai aumentando, as expectativas vão aumentando, a vontade de abrir mão daquela relação vai diminuindo. E aí, o que pode acontecer desse lado? Você tem a sua lista do seu senhor Mara. Então, a lista que você escreveu lá, o que você busca num homem, o que você busca num relacionamento, quais são os itens inegociáveis para você, o que você não abre mão. Por exemplo, estar disponível emocionalmente, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa conectada com a espiritualidade. Aí você vai definir qual é o seu, tá? Quais são os seus itens que você busca num homem, num relacionamento e os itens inegociáveis. E aí você tem essa lista. E essa lista, ela é muito importante. Porque bagunça e falta de foco atrasam a sua vida amorosa, fazem você se desabastecer de tempo, seus recursos mais preciosos, de ficar com caras totalmente desalinhados porque você não tem clareza. Como você começa a criar expectativas de que pode ser ele, de que as coisas podem funcionar, você, ao invés de pegar e listar as características que ele tem, que você realmente está percebendo que ele tem, e o que você não sabe, você não assumir e não projetar, mas aí, qual é a cilada que pode acontecer? Você pegar essa pessoa que você está conhecendo, o candidato a ser o seu senhor Mara, e ao invés de você olhar para ele e ver quem é ele, quais são os sinais que ele está te dando, positivos e negativos, que estão alinhados com o que você busca e os que estão desalinhados, você começa a tentar encaixar ele na sua lista. Não, mas eu acho que ele é educado. Não, mas eu acho que ele pode ter essa característica. Não, eu acho que... E aí, sem você saber, você imagina que ele pode ser, se você não tem convicção daquilo, ou mesmo ele já te deu sinais concretos de que aquilo ele não vai te dar. Você começa a encaixar ele ali como sendo uma pessoa que podia dar certo. Ou abrindo mão do que você acha que é importante, que é inegociável, porque você quer que ele caiba naquele lugar. E isso faz como se você tivesse um quebra-cabeça que você está tentando encaixar outra peça ali. Não vai dar certo, é outra peça. Ou mesmo você pegar e ver que ele tem, por exemplo, assim, da tua lista tem 10 itens que você gostaria muito que ele tivesse. E ele mostra que ele tem 3. Bacana. E os outros você não sabe. Aí, como ele tem 3, você projeta que ele tem outros também. Já que ele tem uns, ele terá outros. E você começa a projetar que ele é toda a sua lista do seu senhor Mara. E aí, olha o que acontece quando você faz isso. Você começa
a colocar ele num nível lá em cima, porque, meu Deus, ele tem 10 características que você busca, ele tá super alinhado com o que você busca. Ele é o cara certo, ele é o Senhor Mara. Não tem pessoa melhor que ele para ser o seu Senhor Mara. E aí você começa a subir ele num patamar e botar ele lá em cima no pedestal. E o que acontece quando você faz isso? Você desarmoniza a relação, primeira coisa, porque você vai dando muito poder para ele, você vai projetando coisas, você vai deixando de enxergar que ele não tem as 10 características que você busca, que ele não é exatamente tudo isso que você está projetando. E aí, como ele tá lá naquele lugar, lá em cima, projetado, a tendência é que você, além de se colocar nesse lugar abaixo, você começa primeiro a ter receio de perder. Por quê? Ele é a melhor opção. Você tá com muito medo de perder. Se ele é a pessoa certa, você não pode estragar. Você vai perdendo a sua espontaneidade. Você começa a vibrar no medo de perder, medo de fazer as coisas errado, medo que não dê certo. Ao invés de estar vibrando nas energias elevadas de expansão, porque é nas energias elevadas de expansão que as coisas Mara acontecem muito mais facilmente. E a tendência é que nessa vontade de que dê muito certo, você começa a ceder, você começa a fazer mais pela relação, você começa a investir demais e você começa a mudar o seu jeito para fazer com que as coisas deem certo. E nessa, você desarmoniza a relação, você se desabastece. Mas o que acontece aqui? Aqui tem um fenômeno psicológico chamado influência do custo perdido. Esse fenômeno, ele diz que quanto mais a gente investe, menos a gente quer abrir mão. Talvez já tenha acontecido com você ou você já tenha visto acontecer isso próximo de você. A pessoa quer casar, ela quer ter um relacionamento que o status civil dela seja casada. Ótimo! E aí, o que acontece? Ela começa a namorar. E ela começa a namorar e ela fica 1 ano namorando, 2 anos, 3 anos, 5 anos e vai indo. E aí a outra parte não quer. E ela fica naquela relação. Mesmo ela querendo estar casada, ela permanece naquele lugar de namoro. Por quê? Porque quanto mais ela investe, menos ela quer abrir mão. Então ela pensa, meu Deus, já fiquei 5 anos aqui, não vou abrir mão disso aqui. Já fiquei 8 anos aqui, não vou abrir mão aqui. E também esses términos tendem a ser os mais doloridos, porque, nossa, eu me empenhei ali durante 1 ano, 5 anos, 8 anos e as coisas não aconteceram. Então, esse é o fenômeno do influência do custo perdido, que quanto mais a gente investe, mais retorno a gente quer. E aí, o que seria investimento na vida amorosa? Seria investimento de tempo, de dedicação, de interesse, de empenho. Quanto mais você se empenha, mais você tende a querer retorno. Então, quanto mais você faz por ele, menos ele faz. Quanto menos ele faz, menos ele está investindo. Quanto menos ele investe, menos ele tende a perder. Então, quando você faz um movimento contrário, que você incentiva ele a fazer mais por você, pela relação, a todo momento está convidando ele a fazer mais. Você está aumentando a percepção dele de valor. E mais, você está criando, porque nós somos movidos a hábitos. E os nossos atos vão virando os nossos hábitos e os nossos hábitos vão virando a nossa vida. Então, quanto mais ele for investindo, mais no piloto automático da vida dele isso vai ficar e maior a percepção de valor de investimento, de assumir uma relação ele vai ter. Menos a tendência dele sumir, menos a tendência dele se afastar. Por quê? Porque ele está investindo. Então, se ele está investindo, instintivamente ele vai querer retorno disso. E como é que você pode fazer isso no dia a dia? Você vai convidar ele a fazer mais, que ele dedique um pouco mais de empenho, um pouquinho mais de preparação, um pouquinho mais de dedicação para você. Então, por exemplo, ele te liga ou ele manda uma mensagem, vou passar aí pra gente se ver, um convite assim em cima da hora, sem planejamento. E aí, o que você pode fazer? Olha, hoje eu tenho que terminar um relatório aqui de trabalho, hoje eu não posso. Ou aí você vai dizer o que você está fazendo, hoje eu não posso.
mas amanhã um jantar bem especial na sua casa pode deixar marcado. É uma forma de você ir convidando ele a fazer mais, investir mais e com isso aumentar o comprometimento dele. Um beijo!